Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui, junto com a Sagrada Família, pedir a bênção de Deus, as graças de Deus, né? Que enche os nossos lares, as nossas famílias, que ilumine a nossa mente, que nos dê muita sabedoria para, com tudo isso que nós aprendemos esses dias, todos esses modos, estamos chegando aqui ao final, a morte e a ressurreição, a vida vence a morte, né? Que a graça de Deus derrame sobre nós. Vamos à nossa vinheta. Olá de novo, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso último módulo, o módulo 10. A vida vence a morte, né? A vida vence a morte. O reino de Deus está no nosso meio. Começamos a entender um pouquinho como é que era o projeto de Deus, né? O projeto de Jesus, o que ele veio cumprir em nosso meio, né? Quando nós passamos lá naquele comecinho, nós começamos módulo a módulo a entender qual que era a engrenagem, o funcionamento da sociedade na época de Cristo, nós começamos a ter uma clareza, a entender realmente qual que era o seu projeto, qual que era o projeto de Deus, qual que é o projeto de Deus em nosso meio, né? Se torna muito agradável agora a gente ler o Evangelho, porque nós temos pistas, nós temos sinais, né? Nós começamos a entender um pouquinho mais. Quando a gente lê o Evangelho, sem ter sinais, pistas, chaves de leituras, se torna um pouco complicado, a gente não entende certas coisas, né? Mas agora com tudo isso que nós vimos, com tudo isso que nós aprendemos, nós começamos a ter uma visão diferente da Sagrada Escritura. Nós começamos a sentir o amor de Deus, o que importa, a defesa da vida, né? A vida vence a morte. É muito gostoso estudar, né? Toda a ação prática de Jesus, ela trouxe consequências, né? Porque ele enfrenta toda aquela situação, toda aquela estrutura social, e aí ele começa a colocar tudo aquilo para ruir, né? A morte toda vai perder, né? Tudo que for contra Deus vai perder, né? Essa é a ideia, né? A questão do confronto da sociedade, do poder econômico, do poder cultural, religioso, poder político de toda aquela época, do império. Jesus, um carpinteiro, uma pessoa humilde lá de Nazaré, lá da Galileia, enfrentou e venceu, né? O confronto direto com os fariseus e saduceus rompe com as classes sociais dominantes que, servindo-se das leis, até mantinha os seus privilégios. Mateus 23, né? Nós vamos ver aqui, continuamos com os nossos capítulos e versículos, são as dicas de leitura para vocês, né? A escolha dos apóstolos do meio do povo, romper com o sistema de pureza, né? Tudo isso torna Jesus uma pessoa perigosa no meio, né? Deixa todos com medo, todo mundo se abala, todo mundo fica com muito medo. Assim, na hora em que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, ele diz ao Pai, né? Entrega o meu Espírito. O que acontece, né? Tem uma passagem bem importante. Rasga-se o véu de cima a baixo, do céu à terra. O que quer dizer esse conjunto de palavras? Vocês lembram lá que eu falei que o sagrado, o santo dos santos, o sagrado, Deus ficava e era separado por duas cortinas, dois véus? Vocês lembram disso? Só uma pessoa podia entrar lá, né? Então quando Jesus morre, ele entrega o seu Espírito a Deus, e aí começa a ter uma tempestade, a terra tremer e o véu se rasga de cima a baixo, do céu à terra. Quer dizer que o reino de Deus está no nosso meio. O reino de Deus é para todos, não é só para uma pessoa, não é só para um domínio, não era só para um indivíduo, não era só num local. Ele está no meio de nós, né? Isso é a verdadeira vida. A vida venceu a morte. Os apóstolos, né? Pessoas simples, excluídas da sociedade, eles recebem a confirmação de Cristo, né? Jesus ressuscitado, a paz esteja com vocês, envie o meu Espírito, o Espírito Santo. Aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoarem os pecados, que vocês não perdoarem, serão retidos, né?
Olha o que Jesus fala para os apóstolos, para os excluídos, para os pecadores, para os impuros da época, né? Eles agora têm o poder, nós temos o poder, né? Essa é a verdadeira ideia da religião, a verdadeira ideia do reino de Deus, né? Aqui, a proposta de Jesus realmente, né, era que houvesse a comunhão com todos, não a exclusão, né? Não que alguns outros, né, separados. O rompimento com todo o sistema de escravidão, separação, né, acarretou Jesus a morte, e morte de cruz. Né? Mateus, a gente vai olhar ali, né, fala muito sobre isso. Né? Então é esse rompimento que Jesus enfrenta, toda aquela falsidade, a corrupção, todo aquele poder ganancioso, Jesus indo confrontando a morte, porque isso trazia morte para todo mundo, isso trazia escravidão, isso trazia miséria, sofrimento. Jesus vem e enfrenta tudo isso. Mas isso quis matá-lo e matar em cruz. Quiseram destruir Jesus, mas muito pelo contrário. Jesus venceu a morte. Jesus, o homem do seu tempo, inserido em seu meio, ciente da exclusão social, né, de todos aqueles conflitos que existiam na época, com a sua vivência, com a sua pouca experiência, né, de um homem muito humilde, ele traz uma nova mensagem. Ele traz uma nova compreensão da sociedade, uma nova compreensão da religião, uma nova compreensão do reino de Deus. Ele transforma a lei, que realmente era para ser em defesa da vida, que estava sendo para a morte, para a exclusão. Essa é a proposta, né? Na sua época, ele lança e continua nos trazendo até hoje uma reflexão sobre uma nova sociedade. Uma nova sociedade de irmãos, de comunhão, de fraternidade, né, de misericórdia. Na primeira pregação de Pedro ele fala, né? Ele diz assim: saibam, pois com certeza toda a casa de Israel, Deus constituiu o Senhor e ungido a esse Jesus que vós crucificastes, né? Então eles matam Jesus achando que ia terminar com ele, ia acabar com ele. Não, a morte perdeu, o sistema perdeu, o sistema de morte, o sistema de exclusão, o sistema de castas, de leis, de domínio, ele perde para Jesus e perde para o reino de Deus, né? O verdadeiro Deus, a verdadeira lei, a vida nova, o homem novo surge novamente. Conhecemos Jesus, nós agora estamos começando a ter sinais, a sua proposta, né? Cabe a cada um de nós escolher o que a gente quer para a nossa vida, né? Se nós queremos continuar na morte, defendendo a morte, defendendo a exclusão, ou se nós queremos aceitar a proposta de Jesus, de defender a vida. Essa é a essência de todo esse módulo, essa ideia que nós tivemos, né? Nós vamos continuar, nós já fizemos alguns convites para alguns colegas, para que eles façam outros modos, outros assuntos, outros temas, vocês também podem sugerir, peço muito, sugiram o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, né? A gente vai buscar outras pessoas para nos ajudar nesse projeto. Se você também, você pode gravar seus vídeos e nos ajudar, tá bom? Eu gostaria de duas atitudes nesse último módulo, né? Duas atitudes bastante importantes eu gostaria de propor para vocês, né? A primeira delas, né? Muita oração. Né? Muita oração, é assim que a gente consegue fazer uma leitura mais clara, né? Uma leitura mais viva no nosso meio, a gente consegue compreender mais Deus, né? E a segunda proposta, como atitude concreta, vá de encontro ao seu irmão, vá de encontro a ele, com certeza, né? É ali que você vai encontrar Deus, é ali que você vai estar bem, tá bom? Nesse módulo, a avaliação, o que você compreendeu, o que você achou, o que você percebeu de mais interessante em tudo isso que nós vimos, né? Essa é a minha reflexão. Um encontro com a família, um encontro com seus irmãos, com seus amigos, né? Vamos perceber quem são as pessoas excluídas no nosso meio hoje, né? Quem são as pessoas que nós, sem querer, sem perceber, né? A gente acaba excluindo por algum motivo ou outro, por pecado, por santidade, por impureza, né? Nós acabamos fazendo isso, né? Vamos ao encontro do nosso irmão, né? Eu gostaria de agradecer imensamente todos esses módulos aqui, a gente conseguiu com alguns colegas, né? O pessoal da CEP, que é o Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular. Aqui na apostila nós temos ali
o site deles, eles também dão cursos, né? Vários cursos online, são cursos que eu aconselho vocês fazerem, é muito bom. Eu gostaria de agradecer bastante eles, todo esse material foi nos colocado à disposição, nós fizemos algumas mudanças, algumas alterações, né? Mas eles nos ajudaram bastante, tá bom? Vamos pedir que a Sagrada Família derrame sobre nós imensas bênçãos, né? Que Deus e Jesus estejam no nosso lar e que nós sejamos os defensores da vida, que nós vamos vencer a morte, que nós sejamos os defensores do reino de Deus em nosso meio. Agradeço muito por vocês terem me acompanhado, desculpa qualquer coisa, é muito difícil para a gente fazer esses vídeos, mas a compreensão de vocês para mim é maravilhosa, tá bom? Vão com Deus.